A obediência a Deus, a vontade do Senhor, os mandamentos que Ele nos dá, sempre vai trazer recompensas maravilhosas para a nossa vida. Vai nos trazer livramentos, vai nos trazer bênçãos sem medidas. Todas as vezes que nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, né, de acordo com a palavra de Deus, a gente vai ver o Senhor abençoando e guardando o seu povo. E tem uma mensagem aqui que eu estava lendo agora e assim, eu amo essa palavra, está em Êxodo capítulo 12, no versículo 12 em diante, diz assim, ó: nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primogênitos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Que palavra abençoada. A Bíblia diz que o Senhor, né, o povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu, eles foram para o Egito, né, através da vida de José, muitos anos antes, 430 anos antes disso aqui. Eles foram para lá e, como bênção, eles moraram na melhor parte do Egito. Eles foram abençoados e eles se multiplicaram. Porém, morreu o faraó, morreu José, e a história, né, foi se apagando. E o outro faraó que veio depois, ele não conhecia, né, não quis saber da história de José. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que o povo de Deus se multiplicava e o faraó, ele resolve destruir o povo. Então ele fala, olha, eles estão se multiplicando muito, eles estão crescendo demais, a gente precisa fazer alguma coisa. Então eles determinam que todos os bebês que nascessem macho, né, menino, homem, deveria ser morto, né? Porque o homem é o quê? Que iria para uma luta, que iria para uma guerra, para uma batalha naquela época. Então eles falaram, se nascer homem, falaram com as parteiras, vocês vão, né, entregar para faraó. Mas as parteiras temiam a Deus e elas não fizeram conforme o faraó mandou. Por fim, eles mandam jogar as crianças no Nilo. E isso acontece, mas a gente sabe que a Bíblia diz que a vida de Moisés ela é poupada, porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, eu costumo dizer que ele quebra todos os protocolos humanos. Então, se existia uma regra, se existia uma norma para matar todos os bebês e Deus queria guardar Moisés, Moisés não seria tocado, Moisés não seria machucado, porque Deus ia cumprir o seu propósito, sempre. Quando Deus tem propósito, ele vai até o fim. Resumindo o que eu quero chegar aqui nessa parte, Moisés cresce, Moisés cresce dentro do palácio como um príncipe egito. Depois ele descobre, ele entende que ele faz parte desse povo que era escravizado, porque agora o povo se multiplicou, né? Eles eram agora, ao invés de serem abençoados, como no início ali com José, agora eles eram escravos, agora eles eram maltratados, eles eram machucados, feridos, enfim. E aí eles clamam a Deus, Deus envia Moisés, né, para a gente chegar no contexto. E quando Moisés chega diante de Faraó, depois de muita relutância, sem querer fazer esse papel de ir até Faraó, mas Deus escolheu Moisés, Deus tinha um propósito em tudo isso. Então Moisés chega diante de Faraó e ele fala, deixe meu povo ir celebrar uma festa para mim no deserto, né? Celebrar, me adorar, enfim. E o Faraó, coração endurecido, temoso, fazia o que ele queria, ele se achava um deus, né, o Faraó. E ele fala, não vou permitir. Então Deus, ele envia pragas diante do Egito, ele envia várias pragas, ele envia 10 pragas. E a gente vê que até a nona não tocou, né, na família, vamos dizer assim, do Faraó. Ele envia praga de rãs, de moscas, o rio se transforma em sangue, enfim, são várias, né? O Egito fica todo escuro ali, né? Vira noite durante 3 dias. São várias coisas acontecendo e os animais se perdendo, pessoas sendo prejudicadas e o medo vindo, né? Porque Deus, ele faz as coisas para impactar mesmo. E mesmo assim o Faraó, ele temia e ao mesmo tempo o coração ficava endurecido.
ele temia e ao mesmo tempo o coração ficava endurecido. Até que um dia, o que Deus faz? Ele fala, olha, essa é a última praga e agora eles vão deixar vocês irem embora. Você vai dizer que o anjo da morte vai passar no Egito à meia-noite e todos os filhos primogênitos vão morrer. Que triste, né, irmãos? É triste essa mensagem, essa parte assim da Bíblia, mas Deus, ele sabe todo como trabalhar. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus de justiça. Então, depois de muita opressão, de muitos maus tratos, agora Deus vai aplicar justiça ali naquele lugar. E vai tirar o povo dele com um braço forte, com mão forte. Então vem nessa mensagem comigo aqui, ó, Êxodo capítulo 12, né? Vem comigo meditando nisso aqui, para você entender. O Senhor, ele fala com Moisés. Moisés, você vai dizer para o povo matar um cordeiro. E o sangue desse cordeiro, eles vão passar nos umbrais das casas. E eles vão ficar lá dentro e vão comer, né? Esse cordeiro ali assado. Não é para ninguém ir lá para fora. Porque à meia-noite o anjo vai passar e vai ferir, né, todos os primogênitos do Egito, inclusive de animais, né, pessoas, animais, enfim. Então, irmãos, Deus, ele dá essa direção, ele fala, vocês vão precisar fazer dessa maneira. É assim que eu quero, tem que matar o cordeiro, vocês vão comer, a sua família inteira aí dentro da casa, fechar a porta, passar o sangue antes nos umbrais das portas, e quando o anjo passar, ele vai ver o sangue, vendo o sangue ele vai passar direto, ele não vai entrar, não vai ferir. Então, o que eu quero trazer para você através dessa mensagem? Toda bênção de Deus, ela vem, Deus abençoa, Deus faz promessas, mas nós precisamos ter a obediência de fazer as determinações conforme Deus está falando, conforme Deus está mandando. Ainda que a gente não entenda, ainda que muitas vezes a gente ache loucura, por que o Senhor me deu essa direção, mandou eu fazer dessa forma? Entenda uma coisa, Deus, ele sabe porque ele sabe trabalhar, sempre. Se ele falou que ele ia guardar dessa maneira, então ele ia guardar dessa maneira. E não iam ser tocados. E realmente, irmãos, Deus fez distinção entre o povo dele e o povo egípcio, né? Porque à meia-noite eles estavam ali, né, com as sandálias nos pés, preparados para ir embora, preparados para partir, porque Deus tinha falado, depois dessa praga, depois desse juízo, vocês vão poder sair, enfim, do Egito, né? Enfim, vocês vão poder sair dessa escravidão, desse tempo tão difícil, desse tempo de tanta luta, mas é necessário que se faça a vontade de Deus. Então, eu trago para você hoje, além do livramento que o Senhor tem dado, né? A gente tem vivido em tempos de pandemia, olha como Deus tem te guardado, tem te livrado. Olha como Deus tem te dado a proteção, mesmo que você fale, não, mas eu já tive, eu já peguei. Mas olha, você está aí para contemplar, para escutar a mensagem. Então significa que Deus tem dado livramento para você ainda. Significa que a mão do Senhor tem sido estendida sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então nós temos que ser gratos, nós temos que continuar, né? Obedecendo aquilo que Deus tem mandado, as direções do Senhor para a nossa vida. E se a gente não obedece, se você não tem obedecido, se você não tem entendido o que Deus tem para a sua vida, eu te convido hoje, né, para inclinar o seu coração para a vontade de Deus, para inclinar o seu coração para aquilo que o Senhor tem, porque Ele tem um propósito. Eu sempre falo nas minhas mensagens aqui que Deus tem propósito na nossa vida, senão a gente não estava aqui. Né? Deus tem um objetivo, Deus tem algo conosco especial com você que está escutando essa mensagem. Então, você tem valor e você é especial para Deus. Todos nós somos de alguma forma, né? Então, o Senhor, Ele quer que a gente cumpra os seus desígnios. Então, Moisés, ele cumpriu, apesar de não entender, apesar de no primeiro momento ele falar, eu não sei falar, apesar dele relutar, ele foi até o fim e ele cumpriu aquilo que ele foi chamado para fazer, né? O povo de Deus clamou, murmurou, reclamou, mas no final eles, né, uma boa parte deles cumpriu aquilo que Deus tinha chamado para fazer. E eu e você, nós precisamos também cumprir tudo aquilo que o Senhor tem determinado para a nossa vida. Primeira coisa é a gente entender que quando Deus manda fazer de uma forma, quando Ele dá uma direção, às vezes a gente vai falar, meu Deus, mas é tão difícil fazer isso, né? Complicado, Senhor. Eu vou, né? Igual eles podiam não ter entendido ali, mas será que não vai mesmo o anjo da morte entrar?
Porque vem as dúvidas, vem o medo, vem a insegurança, vem a incerteza. Mas se Deus deu a determinação, a direção, pode acreditar, pode confiar. Ele cuida, Ele fala porque Ele quer guardar, Ele quer livrar. Então que a gente possa dar ouvidos a essa voz do Senhor. Esses dias eu estava ouvindo algo, né, falando sobre isso. Eu já até gravei uma mensagem falando sobre a voz de Deus, né, algumas vezes, falando que muitas vezes nós damos ouvidos a tantas vozes. Nós damos ouvidos à voz do medo, à voz da incerteza, à voz do fracasso, à voz do inimigo, à voz dos invejosos, né? Então, tantas pessoas, irmãos. A gente vai dando ouvidos para essas vozes e vamos nos enfraquecendo na fé. Vamos nos enfraquecendo nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, quando a gente para de dar ouvidos ao que Deus fala e começa a dar ouvidos a tantas vozes, a tantas palavras que vêm sobre nós, muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós queremos parar, desistir, nós achamos que não vale a pena aquilo que a gente está fazendo, os esforços que nós fazemos no nosso dia a dia para cumprir os propósitos, mas quando a gente para tudo e fala, não, essas vozes estão estranhas, essas vozes estão me causando medo, estão me causando insegurança, essas vozes estão me deixando fracassado, essas vozes elas estão me deixando mais desanimado do que eu já estava. Então assim você começa a entender que aquela voz não pode ser a voz de Deus. Você começa a entender que aquela voz não pode ser um chamado para a sua vida, porque se fosse, você iria se esforçar, você iria se levantar, você iria ser encorajado para cumprir as coisas e não para desanimar, para voltar atrás, para se sentir fracassado, frustrado, entendeu? Quando Deus fala conosco, Ele fala para nos levantar, Ele fala para nos fortalecer, Ele fala para nos curar, nos libertar, restaurar a nossa vida. Deus, Ele fala porque Ele quer dar grandes livramentos. Muitas vezes a palavra é dura, e sim, muitas vezes a palavra é de conserto para a nossa vida, mas sempre é para edificação. Nunca é para abater, nunca é para te destruir, sempre é para te fazer crescer, mesmo que seja no momento de aflição. Então vamos ouvir essa voz do Senhor, né? Que diz para você que Ele é com você, que ele vai te ajudar, que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te dar livramentos, mas que você precisa se render aos pés do Senhor, que você precisa abrir seu coração e deixar o Senhor trabalhar como Ele quer, né? Abrir a sua vida e falar, Jesus, entra, reina, governa, transforma, restaura, me ensina a ter fé, me ensina a servir, me ensina a me entregar para Ti, Senhor, porque a gente se entrega para tantas coisas na nossa vida, irmãos, a gente confia em tantas pessoas que não merecem, não são dignas de ter esse crédito que a gente dá para elas, mas em Deus nós ficamos cheios de dedos, nós ficamos cheios de... Não, Deus a gente tem que abrir realmente e falar, não, o Senhor com certeza é o único que não vai querer me destruir, que não vai querer o meu mal. Deus tem pensamentos. Jeremias capítulo 29 diz, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então Deus, Ele tem pensamentos de paz, não de mal, pensamentos de bênção para a nossa vida. Deus tem o melhor para a nossa vida, mas nós precisamos obedecer, e para obedecer nós precisamos entender o que Deus está falando conosco, qual é a direção que Ele está dando para a nossa vida. Nós precisamos compreender qual é a voz que é a do Senhor para nós e qual é a voz, né, que não é para eu escutar. Nós precisamos entender, compreender, para que a gente consiga discernir e obedecer. E assim, quando a gente obedece, nós vamos sendo abençoados, nós vamos sendo libertos, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo guardados por esse Deus tremendo e maravilhoso. Então guarda essa mensagem no seu coração. Deus, Ele passou pela terra do Egito com o seu juízo, depois de muito tempo ali tentando fazer com que Faraó, né, libertasse o povo, mas o coração estava cada vez mais duro, porque o pecado é assim. Quanto mais você dá lugar às coisas ruins, né, mais vão vir, mais o coração fica endurecido. A Bíblia chama de obstinado. Um coração que ele não escuta, ele não discerne mais, porque ele está tão acostumado a não fazer o que Deus quer. Faraó ele se achava, né, um Deus
Então como que ele ia obedecer a Deus? Realmente era uma tarefa difícil que Moisés tinha ali. Sobretudo, se o Senhor falou que ia livrar o povo, o Senhor ia livrar o povo. Podia passar algum tempo, né? Mas seria o tempo de Deus, porque é diferente do nosso tempo, né? O tempo do Senhor. Então Deus, ele dá o livramento para o povo sai dali. O faraó, infelizmente, perde seu filho, todos os primogênitos do Egito vão morrer e o povo de Deus é guardado. O povo de Deus, ele é protegido e a mão forte do Senhor tira aquele povo do Egito, conforme foi falado, conforme foi prometido. Houve obediência do povo perante o Senhor e houve resposta de livramento perante o povo. Que nós possamos obedecer à voz do Senhor, que nós possamos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que o Senhor abra seus ouvidos para que você possa ouvir, que o Senhor abra sua mente para que você possa discernir qual é a vontade do Senhor para a sua vida e que você possa ter um coração, né, contrito, quebrantado, um coração disposto a fazer a vontade de Deus quando Ele falar com você. Deus abençoe você, uma excelente semana e amanhã eu tô aqui, se assim o Senhor nos permitir, com mais uma mensagem, uma reflexão para o seu coração, em nome de Jesus. Amém.